29 de abril de 2026, Messias, indicado por Lula a uma cadeira do STF, foi rejeitado no Senado. E esse dia que entrou para a história pode ser também uma aula para você, empresário, líder, sobre como gerir a sua empresa e, por que não, para você começar a entender um pouco algumas dificuldades que você anda tendo. Eu fiz um breve desenho de tudo isso. Eu vou explicar o que aconteceu neste dia 29 de abril e como isso pode ser aplicado na sua empresa. Pessoal, vamos lá. 29 de abril, Lula havia indicado Messias para um cargo no STF. O Lula, ele acreditou piamente que este homem, além das suas capacidades técnicas e profissionais, ele também era um líder. Então, ele dedicou toda a sua atenção ao Messias e o Messias dedicou toda a sua atenção aos senadores. Ele fez visitas de um em um, para ser mais exato, né, de acordo com o próprio Messias, 78 senadores o receberam. Né? Depois o Messias poderia dar uma aula para nós aí, como que você consegue manter todo o seu trabalho, toda a sua carga de trabalho, recebendo o seu salário normal e ainda marcar 78 reuniões por interesses próprios. Mas tudo bem, vamos, esse é outro assunto. Vamos lá. O que essas pessoas não contavam sobre liderança é que existia um outro indivíduo envolvido aqui, que é o Davi Alcolumbre. Só que olha só que interessante, esse Davi, mais do que uma pessoa de alta, uma posição mais alta, ele é um cara que ele veio daqui, ó. Ele também é um senador. Então ele saiu do meio do grupo todo. O que aconteceu? Na verdade, o Lula desacreditou no Davi, esse Davi, quem que é esse cara? Esse cara não é ninguém. E colocou todas as suas fichas no Messias. O Messias, filho da sua própria cria, né, acreditou na mesma ideia de que ele sozinho conseguia resolver toda a vida e falou com os senadores. Resultado, esse cara interviu e ele falou, não, pera lá, líder, não. Quem é você, meu amigo? Quem é você para falar com todo mundo aqui e achar que vai ganhar qualquer coisa? Quem é você, meu amigo? Só porque você está aí num escalão teoricamente mais alto, você acha que você tem esse poder? Não, ele foi lá, interferiu. O que aconteceu? Messias caiu fora. Como nós trazemos isso para a nossa empresa, pessoal? Às vezes nós temos um empresário que ele desconhece ou ele acaba por não aceitar uma liderança externa. Então, ele indica um líder. Né? Vamos mudar aqui, vamos trocar o nome? Vamos colocar que esse não é o Lula, aqui é o Bob. É o Bob. E aqui não é o Messias, é o Bessias, né? Então, só para a gente mudar um pouquinho o nome aqui, para ficar legal. E aí o Bob, o dono da empresa, coloca o Bessias para ser líder. Ele pode ter as suas capacidades técnicas profissionais, amplo conhecimento, deve ter faculdades, especializações, enfim, e experiência prática, mas ele não atende alguns requisitos. O líder, ele é um cara extremamente comunicativo, né? Ele é um cara que entende muito bem sobre intermediação. Ele atende às necessidades do seu público, vamos dizer assim. E por fim, ele conquista o quê? Respeito. As pessoas, elas atendem a demanda do líder, muitas vezes, pelo respeito a ele. A pessoa pode até não concordar, mas ela faz, porque o líder pediu, o líder solicitou. É o que aconteceu aqui. O governo ele tinha certos votos, que já estava ganho, de 48 a 51 votos, ele tinha certeza. No fim saiu 30 e poucos votos, 34 votos, né, se eu não me engano, 34 votos. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, que é o verdadeiro líder, ele convenceu outras pessoas pelo respeito de não votarem a favor. E ele conseguiu, tá? Só esse cara aqui conseguiu. Esse Messias, ele foi o Messias, né? No caso, não o nosso Messias aqui, o Messias ele foi bem recebido aqui, sim, ele falou que os 78 senadores atenderam, apertaram as mãos, abraços, conversas, só que isso não significa respeito, respeito ao ponto de colocá-lo em algum lugar. Isso aí é ética, ética profissional, simples assim. Esse cara, pelo contrário, não. Esse cara, ele tem o respeito. Isso aqui, esse cara aqui, ele pode ter sido comunicativo?
Ele fez uma boa intermediação? Não! Ele ignorou o líder. Ele ignorou o líder que veio daqui. Problemaço. Ele atende às necessidades desse pessoal aqui? Não, ele prometeu que iria atender, mas ele não atende até então. Pelo contrário, ele já tomou muitas atitudes que não, o pessoal daqui não gostou. Então, obviamente, ele não teve o respeito. Pessoal, como que a gente resolve isso dentro de uma empresa, tá? Quando você tem um líder que, por mais capacitado que seja tecnicamente e por experiência, ele não consegue trazer para ele esses liderados, esse grupo todo, mas sim alguém que está no meio, que não foi escolhido pela empresa. Bob não escolheu esse líder. Primeiro ponto, seria interessante fazer uma avaliação 360 graus, tá? Tem um vídeo no canal, vou deixar como indicativo no final deste vídeo, tá? Ensina certinho como é que faz essa avaliação. Essa avaliação, todos avaliam todos. É anônimo, então ninguém sabe quem avaliou ninguém. Você pode fazer uma escala, por exemplo, Likert de 1 a 10 pontos, tá? E aí quando você aplica, você vai descobrir o quê? Que na comunicação, o seu Bessias, ele tem 2 de média. Vou colocar um 2 maior aqui. Na intermediação, ele tem 4. Em atender as necessidades dos indivíduos, ele tem 5. Quando você vai para o líder que você não escolheu, na comunicação ele está com 7, na intermediação 9 e no atende às necessidades 8. Então pronto, você descobriu quem é o líder. Pode não ser esse, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui embaixo, pode ser qualquer um. Você descobre com essa avaliação e a partir daí você começa a trabalhar essa questão da liderança dentro da sua empresa. Existem algumas formas de você melhorar isso, né? Como que você faz? Uma delas, que não é talvez a mais indicada, é você trocar o seu líder, né? Então você tira o Bessias e você coloca outra pessoa qualquer aqui que você considera competente. Porém, isso não significa que ele também será aprovado pelos demais, porque já está comprovado que o líder é esse aqui. O líder não é aquele lá. Mandar esse aqui embora, esquece, é pior, tá? Então, talvez trocar, ok, mas não seja talvez a principal atitude. Ele não é ruim, ele só não é o líder. E houve um problema aqui de comunicação entre todos. Interlocução, né? O governo coloca sempre o interlocutor. Aqui deu errado, tá? A segunda opção, que seria mais correta, mais acessível para toda a empresa, assim, mais direta e rápida, é você melhorar essa comunicação entre as partes, entre todas as partes, né? Então, o Bob com o Bessias, Bessias com o Davi, Davi com o Bob, enfim, você faz um contexto onde todos consigam melhorar essa comunicação. Se dentro da empresa não houver essa possibilidade, traga alguém de fora, traga um consultor, tá? Você pode me contratar se quiser para fazer isso, faço isso muito bem. Essa intermediação, a gente alinha tudo. Por quê? Porque a partir do momento, esse cara não vai deixar de ser líder. Só que a partir do momento que todos eles entenderem que o líder deles, o real líder deles, tem uma ótima comunicação com o líder escolhido pela empresa, automaticamente essas pessoas também começam a respeitá-la, a respeitar esse líder escolhido pela empresa. No futuro, essa relação ela fica tão boa, tão saudável, que nós partimos por uma questão hierárquica. Hierarquicamente, essas pessoas estão aqui, na linha de baixo, essa está aqui e o líder escolhido pela empresa está mais acima. Por uma questão de respeito que o líder da empresa vai adquirir com o líder escolhido pelo grupo, começa-se então a criar de fato essa questão hierárquica e quem passa a ditar as regras, vamos dizer assim, de uma forma amigável, é o líder escolhido pela empresa, então nós chegamos onde nós gostaríamos. Ok? Pessoal, então nós tivemos um exemplo aí de como a falta de liderança pode impactar negativamente e de forma pesada o governo e também a empresa. Nós fazemos aqui para a empresa. Faça uma avaliação na sua empresa, descubra quem são os verdadeiros líderes e treine essa questão de comunicação entre eles, de interlocução entre as partes, para a gente conseguir chegar nesse ponto que é muito importante, que é a hierarquia dentro da empresa. Tá ok? Pessoal, dúvidas? Podem colocar nos comentários, a gente discute mais sobre essa questão de liderança e também sobre a avaliação 360 graus, tá? Gostou do vídeo? Já segue o canal, curte o vídeo aí e a gente vai se falando em outras oportunidades. Até mais, pessoal!